Olha só como esses pastores são mentirosos. Vou provar de Bíblia que eles são todos mentirosos. Olha só. Quem é a pedra de Mateus 16, 18? Jesus ou Pedro? Olha só como eles não acreditam na Escritura. Eles supõem que Jesus falava aramaico, então eles concluem que como em aramaico não existe distinção que no grego, né, para tetra e petros, então eles teriam usado kepas e kepas em ambos os textos, e isso, de alguma forma, na cabeça deles, prova que Jesus estava falando de Pedro em pessoa, que não podia estar falando de outra coisa. Você quer comentar esse argumento, pastor? Fica à vontade. Está mudado. Perdão, eu fiz um vídeo só sobre esse tema aí, essa questão do Kefas, ou Kifá, né? Dependendo do Isso aqui eu já falei, estilo de vamos um pouquinho mais aramaico, para frente. falavam que era o próprio Pedro, e 16 falava que era Cristo. Agora, dos 17 que falavam que era Pedro, isso não significa necessariamente litos, não é pedra, né? É litos, são pedras pequenas. Agora, quando você vai para o aramaico nessa mesma passagem, essa pedra é traduzida como Kefá, a mesma palavra. Então, você depende do quê? De entender o contexto. Apenas as pessoas que entendiam o aramaico estavam naquele contexto, naquela época histórica em que Cristo estava falando, elas entenderam o que Cristo queria dizer com Kefá e Kefá, se realmente Jesus estava falando em aramaico ali. Então não é simplesmente falar, olha, tá vendo? Lá no aramaico, em Mateus 16, 18, tanto Petro quanto Petra é Kefá. Mas mesmo assim, você tem que saber que existia uma diferença dependendo do contexto. Tanto ali, quando ali no sepulcro de Jesus Cristo, Maria Madalena corre falar aos discípulos, o evangelista São João chega primeiro que Pedro e não espera Pedro entrar. Por quê? Aí quando Pedro chega, analisa ali o corpo, ao sepulcro, que Cristo não está ali com o corpo dele, foi glorificado, ressuscitado ao terceiro dia, o evangelista São João entra. São João não, entra. Olha só, para entender o que? A obediência do discípulo com pastoreio, com líder, com a Kefa. João 42. É simples. Essa profecia de Mateus 16, 18, Cristo ele é a pedra de ângulo, e as pedras que vai edificar esse ângulo, na escritura, em 1 Pedro 2, 4, achegai-vos ele a pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida preciosa, aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornardes? Material deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. Olha só. Quais outras pedras também tornaram para edificar esse edifício? Interessante. A pedra, Efésios 2, 20, edifica, são os apóstolos, fundamento, tanto que edificados são fundamentos dos apóstolos, que os apóstolos que edificaram a igreja. Aí você compara em Mateus 16, ó. 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela, ó. Olha só. Tá se referindo a quem? A Pedro. João 42, quem é a pedra? Quem é a Cef que vai edificar a minha igreja? É Lutero? É João Calvino? É Lucas Vanzoli? É Pedro. Se você for catar por aramaico e traduzir para o grego, para o hebraico, claro que tem divergência, pô. Os caras usam essa brecha para tentar negar, mas a Bíblia não dá essa brecha. Porque Pedro e os apóstolos, que são as pedras, quais outras pedras que estão edificando o edifício? Quem são os sacerdotes da nova aliança? Simples entender. João 1,42, você vê, Cristo muda o nome de Simão para Cefo, para você entender sobre quem na pessoa que exprimiu a fé que vai edificar a minha igreja. Simples, é Bíblia, pô. Cata duas Bíblias e compara. Em João 21, do 15 a 17, quem está se referindo e dirigindo quem vai apacentar o meu cordeiro e minhas ovelhas? Atos 2, 14, quem está pregando ali quando desce o Espírito Santo? Na igreja que ele mesmo fundou. Quem está edificando a igreja, meu irmão, não é homens não, é o Espírito Santo usando as colunas, as pedras.
Então, quando você pra cima, renega, persegue, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está inspirando os apóstolos. Você prestar atenção aqui, João. Olha só, João 16, 17, ó. 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, eu vos ensinar toda a verdade. Porque não falarão por si mesmos, mas dirá que eu vi e eu vos anunciar as coisas que virão. Os apóstolos estão anunciando que ele aprendeu com a convivência com Cristo. Os apóstolos todos já estão cientes que Pedro ele é o líder. Pedro é o pasto que vai pastorear a minha ovelha. Tanto Lucas 2, ali se você... Lucas 22, ó. Olha só. A quem... olha só. Lucas 22, 31. Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vós peneirais como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não se faleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Olha só. Cristo rogou por esse ministério, para Pedro não desfalecer diante do seu irmão, dos seus irmãos, como Pedro renegou Cristo 3 vezes, e Cristo destrói isso. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí você vai estudar esses teóricos e você fica em dúvida, pô. Que eles não usam a Bíblia. O lema é Bíblia, mas eles não usam a Bíblia. Porque a Bíblia já desmascara eles. Que eles são mentirosos. Distinção fonética, né, pastor? Exatamente. E não só fonética, semântica também. Peraí, meu filho tá chamando aqui. Eu pensava que a reforma protestante era escritura. Porque a escritura, infelizmente, pô, não deixa a desejar. Porque a escritura defende a igreja. Olha só. Tem várias pessoas aqui, achei impressionante. É um questionamento que poucas vezes eu vi fazerem, mas eu estou impressionado aqui. Metade das pessoas do chat aqui já pediram para falar sobre isso. O João, Pedro está enterrado debaixo da Basílica de São Pedro. Aí, peraí, que tem várias pessoas perguntando a mesma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Quem tá é Martinho Lutero lá enterrado, meu querido. Mano, vai, ninguém sabe de nada, pô. A Basílica de São Pedro comprovada. Aí tem mais alguém que perguntou, o Mr. Diego, fala sobre a suposta sepultura de Pedro no Vaticano. Aí o Marcos também, vocês poderiam falar sobre o argumento meio duvidoso de dizerem que Pedro foi... Os caras têm curiosidade da igreja, pô. Os caras não se convertem católico porque ele tem vergonha. Porque a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 fala sobre Pedro está em... Mesmo, a sede ali onde Pedro e Paulo morreram, pô. O resto mortais de Pedro está ali, ó. No dia da ressurreição da vida de Cristo, eles vão ressuscitar lá dentro do Vaticano, cara. São pessoas preguiçosas que não vai buscar por sua própria conta entender e conhecer a história. Vai escutar esses caras, pô. Enterrado em Roma. Enfim, um monte de gente aqui. Tem outros comentários também querendo saber sobre isso. Bom, eu vou fazer um breve comentário, depois eu passo para o Fabiano, se quiser responder, ou o pastor. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, o fato de mesmo se aquela for a sepultura de Pedro mesmo, isso só prova que Pedro morreu em Roma. Agora, eu nunca neguei isso. Se você for ver os meus artigos, estou inclusive aqui, peraí. Tem um artigo, até mesmo da missão secreta de Pedro, que eu estou encontrando aqui, tá? Depois eu vou separar aqui o artigo. Em momento nenhum eu nego que Pedro morreu em Roma. Muito provavelmente ele morreu em Roma. Por quê? Porque os pais da igreja, eles vão falar isso. Que no final, por exemplo, fala que depois de Pedro... Olha só, tem um livro, ó. Nos vê a confirmação disso no historiador Eusébio de Cesareia, né? Que nasceu ali em ano 265, ele é chamado também pai da história da igreja cristã, que ele tem um livro chamado Crônicas, onde ele fala da viagem de São Pedro até Roma, onde Pedro prega o evangelho, perseverando 25 anos como bispo da mesma cidade. Olha só, 25 anos Pedro ficou pregando ali em Roma, e depois São Lino, que é consagrado, sagrado bispo também, ou bispo, discípulo de Paulo, de Pedro, que sucede seu lugar após o martírio de Pedro ali em Roma. Então, agora a gente já vemos, pô, já tem uma igreja fundada por São Pedro.
edificaram, né? De acordo com Mateus 16, 18, 19. Então, olha só. Pedro fica ali 25 anos edificando a estrutura da igreja. Olha só que interessante. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. A sede era de Jerusalém. Transferiu para Roma, onde Pedro ficou ali 25 anos pregando. Bispo de Roma. E mais adiante, Crônicas de Eusébio de Cesareia vai afirmar depois de Pedro o primeiro a governar a igreja de Roma foi Lino, seu sucessor. É simples, cara, entender isso. Mas vamos lá, né? Ter pegado, aí vai mencionar um monte de lugar que ele pegou, por fim chegou a Roma, onde foi batizado. Ou seja, Pedro não foi bispo de Roma, ele não ficou 25 anos em Roma. Isso a gente pode tratar também, eu tenho que ter pergunta do chat sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Vai lá ver a crônica. Livro chamado Crônica, Eusébio de Cesareia. Ele fala que Pedro não ficou 25 anos ali, então quem ficou, meu querido? Oh, pelo amor de Deus, eu não sou nem historiador, pô. Já fui buscar a fonte. Eusébio de Cesareia. Mas ele foi martirizado em Roma. Não significa que ele foi papa, né? Não significa que ele foi bispo. Paulo também foi martirizado em Roma, inclusive a tradição reza que ele foi martirizado junto com Pedro. Se é verdadeiro ou não, são outros reis, mas é o que diz. E, obviamente, Paulo não... Como Pedro não foi o papa ali de Roma, se Cristo está falando, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, e tanto que Cristo está rogando para Pedro, Lucas 22, 31, 32. Então quem é o bispo ali de Roma? É São Paulo? Quem é? Não sei. Me explica quem é, se não é São Pedro. Era bispo de Roma, né? Acho que era você, né? Certo? Então, mesmo se Pedro, mesmo se aquele lá, realmente for a sepultura de Pedro, isso não prova que Pedro foi bispo de Roma, muito menos que ele foi papa. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo, existe uma suposta sepultura de Pedro em Jerusalém também, disputando com essa, ou seja, não dá nem para ter certeza absoluta que essa é realmente, que está realmente o corpo de Pedro mesmo ali, né? Até porque a gente sabe que também existe muita falsificação e tal, não dá para ter certeza sobre isso. Pelo amor de Deus, não quero nem ver essa merda não, você é louco, misericórdia, pô. O cara veio falar que Pedro não ficou 25 anos ali, o livro História de Eusébio de Cesareia já fala, Crônica de Eusébio de Cesareia, é misericórdia, pô. Tá lá no capítulo 3 da história eclesiástica, parágrafo 2º, ele afirma lá no 3º parágrafo, 15 anos, Lino, depois de 12 anos de administração, morre no 2º ano do Império de Tito, imperador romano. Eusébio fala também de outros sucessores de segundo testemunha, a ordem de 12 primeiros sucessores de São Pedro no episcopado da Carta de Roma foi esta. Olha só, pô, não tem como, pô. Mas Pedro e Paulo morreram junto no martírio, pô, a história tá aí, pô. Santo Ireneu diz que sobre os apóstolos, Pedro e Paulo, tendo fundado, instruído a igreja de Roma, olha só, pô, transmitiram o episcopado a Lino. Ele sucedeu Anacreto. Depois destes, Clemente tem o 3º lugar, episcopado, que vem dos apóstolos. Então essas são as palavras de Santo Ireneu, grande obra dele. Só comprar lá a Patrística Santo Ireneu, você vai ver. É simples, pô. Então não tem como se negar isso, pô. Tô mostrando esses vídeos porque o meu foco não é entrar nesse assunto, o meu foco é Bíblia. Mas pra você ver, pô. Lucas 22, 31, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, uma vez, confirma a teus irmãos, ó. Olha só. Esse ministério é perfeito, pô. Porque Cristo rogou e orou por esse ministério. Cristo escolheu Pedro desde o começo. E tanto que muda o nome de Pedro para Cefa, como mudou o nome de Abraão, como mudou o nome de
Jacó, de Israel. Por quê? Para você ver o destaque de liderança, tanto os livros do Mateus, São Marcos, São Lucas, você vê o destaque de São Pedro. Em Atos dos Apóstolos, você vê do 1 ali até o 15, você vê quem está edificando a igreja, quem está tomando a frente, quem está pregando, quem está curando, quem está fazendo milagres e prodígios, quem está excomungando. Só. E o cara vem falar que Pedro não ficou 25 anos ali pregando em Roma, pô. Não tinha esse termo ainda, pontífice, papa. Está sendo edificada a igreja ainda. É edificada quando Pedro morre na cruz, cara. Como que isso está aqui falando, João. Só um jumento que não vê isso, ó, João 19, ó, 21, 19. Essas palavras deles indicavam o gênero de morte que havia de glorificar a Deus, ó. Como Pedro irá glorificar a Deus? Como Pedro irá edificar a igreja de Cristo? De acordo com Cristo, meu querido. Depois, assim, ter falado, acrescentou o segundo-me. Segue-me. Olha só. Simples, pô. Hoje eu entendo, pô. Os caras não amam a Bíblia. Os caras não seguem só a Escritura. Essa só a Escritura é mais uma farsa, pô. Para negar a igreja. Só para ficar com a Escritura. Mas a Escritura vem da igreja. Como você vai negar a igreja e ficar com a Escritura que vem da igreja? Então, você tem que renegar a igreja e desprezar a Escritura. Que a Escritura vem da igreja. Os caras estão usando a própria Bíblia para tentar refutar com a própria igreja. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Só você comprar o livro de Eusébio Cesareia, as crônicas de Eusébio Cesareia, você vai ver, pô. Claro que os caras não crê no livro de Eusébio Cesareia, porque Eusébio Cesareia é católico, bispo. Simples entender isso. Simples entender isso. Por isso que os caras não falam que Eusébio Cesareia é confiável. Mas tá bom. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Para finalizar aqui, ó. Santo Irineu diz: os apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado, instruindo a igreja de Roma, transmitiram o episcopado alino. Olha só. Ele sucedeu Anacleto. Por quê? Aquele que fez de Pedro, fez de mim também. E uma coisa muito interessante. Você pegar aqui em Atos, olha só. Atos 11, deixa eu ver, não, 23, para finalizar, ó. 11. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém, assim que importa, também que dê em Roma. Por quê? Primeiro Pedro. Por que em Roma? Porque Cristo escolheu ali. Primeiro Pedro, olha só. 5:13, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, ó. A igreja escolhida. Escolhida. Por que escolhida? Aonde o pastor está. Aonde a Kefa está. É a igreja eleita. É a igreja escolhida. Paulo está lá pregando, porque Cristo apareceu através de uma revelação, de uma visão a Paulo. Atos 23:11. Desse testemunho de mim em Jerusalém. Agora vai dar lá em Roma, naquele povo pagão, aquele povo incrédulo, aqueles imperadores ali, Nero, etc. Finaliza. Salve Maria, sou missionário.